Nesse vídeo nós iremos fazer uma breve introdução sobre um dos grandes filósofos da antiga Grécia, Pitágoras, e vamos falar sobre sua vida e um pouco sobre o seu pensamento. Bem, pouco se conhece sobre a vida de Pitágoras em si, até porque ele não deixou nenhum texto escrito. Infelizmente, como o filósofo grego Porfírio mencionou em Vita Pythagoreia, ninguém sabe ao certo o que Pitágoras disse a seus colegas, já que eles observavam um silêncio incomum. Muitos estudiosos modernos acreditam que Pitágoras provavelmente nasceu na ilha de Samos, na costa da atual Turquia. Quando jovem viajou bastante, talvez estudando na escola de Mileto e provavelmente visitando o Egito, que era um centro de ensino. Com cerca de 40 anos, estabeleceu uma comunidade de cerca de 300 pessoas em Crotona, no sul da Itália. Seus membros eram iniciados numa mistura de estudos místicos e acadêmicos e, apesar da natureza coletiva, Pitágoras era o líder da comunidade. Aos 60 anos, dizem que se casou com uma jovem Teano de Crotona. Uma hostilidade crescente contra o culto pitagórico o forçou a deixar Crotona e ele fugiu para Metaponto, também no sul da Itália, onde morreu logo depois. Sua comunidade tinha virtualmente desaparecido no final do século IV a.C. Em resumo, seu pensamento era que o número é o regente das formas e das ideias. A filosofia ocidental estava em seu início quando Pitágoras nasceu. Em Mileto, na Grécia, um grupo de filósofos de uma geração anterior, conhecidos coletivamente como Escola de Mileto, tinha começado a procurar explicações racionais para fenômenos naturais, inaugurando a tradição filosófica ocidental. Pitágoras passou a infância não muito longe de Mileto. Daí ser provável que conhecesse, ou talvez até tivesse estudado na academia desses filósofos. Dizem que Pitágoras, como Tales, fundador da escola de Mileto, aprendeu os rudimentos da geometria numa viagem ao Egito. Tal formação provavelmente o influenciou a abordar o pensamento filosófico de forma científica e matemática. A Academia Pitagórica. Entretanto, Pitágoras também era profundamente religioso e supersticioso. Acreditava em reencarnação e na transmigração das almas. Estabeleceu um culto religioso, assumindo o papel de Messias virtual em Crotona, no sul da Itália. Seus discípulos viviam em comunidade, seguindo regras estritas de dieta e comportamento, enquanto estudavam teorias religiosas e filosóficas. Os pitagóricos, como seus discípulos eram conhecidos, viam as ideias de Pitágoras como revelações místicas, embora algumas descobertas atribuídas a ele como revelações possam de fato ter vindo de outros membros da comunidade. Suas ideias foram registradas por discípulos, entre os quais se incluíam sua esposa, Teano de Crotona, e suas filhas. As duas faces das crenças de Pitágoras, ou seja, a mística e a científica, parecem incompatíveis, mas o filósofo não as via assim. Para ele, o objetivo da vida é libertar-se do ciclo de reencarnação, o que pode ser obtido com a adesão a um rígido conjunto de regras de comportamento e por meio da contemplação, ou o que chamaríamos de pensamento científico objetivo. Na geometria e na matemática, encontrou verdades que julgou evidentes por si mesmas, como se ofertadas pelos deuses, e elaborou demonstrações matemáticas que tivessem o impacto de uma revelação divina. Como essas descobertas matemáticas resultavam de puro raciocínio, Pitágoras as via
como mais valiosas do que meras observações. Por exemplo, os egípcios haviam descoberto que um triângulo, cujos lados têm a razão de 3, 4 e 5, sempre tem um ângulo reto, e isso foi útil na prática, como na arquitetura. Mas Pitágoras descobriu o princípio fundamental de todos os triângulos com ângulo reto, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, e verificou que isso era universalmente verdadeiro. Tal descoberta foi tão extraordinária e tinha tanto potencial aplicativo que os pitagóricos consideravam-na uma revelação divina. Pitágoras concluiu que todo o cosmos deve ser governado por regras matemáticas. Ele dizia que o número, razões numéricas e axiomas matemáticos pode ser usado para explicar a estrutura do cosmos, e não descartou totalmente a teoria milesiana do universo composto de uma substância fundamental. Apenas deslocou a investigação de substância para forma. Essa foi uma mudança profunda de modo de ver o mundo, o que nos leva a perdoar Pitágoras e seus discípulos por ficarem tão extasiados ao dar aos números um significado místico. Por meio da exploração da relação entre números e geometria, eles descobriram os números quadrados e cúbicos, dos quais falamos até hoje. Mas também atribuíram a eles características como bom para os números pares e mal os ímpares, justo o número 4 e assim por diante. O número 10, na forma de um tetráctis como triangular composto por filas de pontos, tinha um significado particular no ritual pitagórico. De maneira menos controversa, eles consideravam o número 1 como um ponto único, uma unidade a partir do qual outras coisas podiam ser derivadas. O número 2, nessa maneira de pensar, era uma linha. O número 3, uma superfície ou plano, e o 4, um sólido. A correspondência com o conceito moderno de dimensões é óbvia. A explicação pitagórica sobre a criação do universo seguia um padrão matemático. No ilimitado, o infinito que existia antes do universo, Deus impôs um limite. Então tudo o que existe veio a ter um tamanho real. Dessa forma, Deus criou uma unidade mensurável a partir da qual todo o resto foi formado. Harmonias numéricas. A descoberta mais importante de Pitágoras diz respeito às relações entre os números, razões e proporções. Isso foi reforçado por sua investigação sobre a música e, em particular, sobre as relações entre as notas que juntas soavam de forma agradável. Uma história conta que ele concebeu essa ideia ao ouvir dois ferreiros trabalhando. Um tinha uma bigorna com a metade do tamanho do outro, e os sons das marteladas estavam exatamente a 1/8, 8 notas de distância. Embora isso possa ser verdade, foi provavelmente por meio da experiência com uma corda dedilhada que Pitágoras determinou as razões dos intervalos consonantes, o número de notas entre duas notas que determina se elas vão soar harmoniosamente se tocadas em conjunto. Ele descobriu que esses intervalos eram harmoniosos porque a relação entre eles era uma razão matemática precisa e simples. Essa série, conhecida agora como série harmônica, confirmou-lhe que a elegância da matemática encontrada na geometria abstrata também existia no mundo natural. As estrelas e os elementos. Pitágoras agora tinha provado não apenas que a estrutura do universo podia ser explicada em termos matemáticos. O número é o regente das formas, mas também que a acústica é uma ciência exata e os números governam as proporções harmônicas.
Ele então começou a aplicar suas teorias ao cosmos, demonstrando a relação harmônica das estrelas, planetas e elementos. Sua ideia de relações harmônicas entre as estrelas foi avidamente retomada por astrônomos medievais e renascentistas, que desenvolveram teorias em torno da ideia da música das esferas e sua sugestão de que os elementos estavam dispostos harmoniosamente foi revisada mais de 2 milênios após sua morte. Em 1865, o químico inglês John Newland descobriu que, quando os elementos químicos estão dispostos de acordo com o peso atômico, aqueles com propriedades similares ocorrem a cada 8 elementos, como notas de música. Essa descoberta tornou-se conhecida como Lei das Oitavas e auxiliou no desenvolvimento da lei periódica dos elementos químicos, ainda usada hoje. Pitágoras também estabeleceu o princípio do raciocínio dedutivo, que é o processo passo a passo que começa com axiomas evidentes, tais como 2 mais 2 é igual a 4, para estabelecer uma nova conclusão ou fato. O raciocínio dedutivo foi mais tarde refinado por Euclides, formando a base do pensamento matemático até a Idade Média e mais além. Uma das contribuições mais importantes de Pitágoras ao desenvolvimento da filosofia foi a ideia de que o pensamento abstrato é superior à evidência dos sentidos. Platão retomaria o conceito em sua teoria das formas, assim como os racionalistas do século XVII ao definir seu método filosófico. A tentativa pitagórica de combinar o racional com o religioso foi pioneira ao lidar com um problema que, sob certos aspectos, tem perseguido a filosofia e a religião. Quase tudo o que sabemos sobre Pitágoras chegou até nós por meio de outros. Até os simples fatos de sua vida são, em grande parte, conjecturas. Ainda assim, o pensamento alcançou um status quase lendário devido às ideias atribuídas a ele. Se Pitágoras, de fato, foi ou não o criador dessas teorias, não importa. O importante, sim, é o profundo efeito delas no pensamento filosófico.